Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e já às 9 horas tem Vasco da Gama e Cruzeiro pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas nesta tarde de quarta-feira muitas informações chegaram que movimentaram os bastidores do nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre reforços, contratações para a próxima temporada, vivendo um 2022, mas pensando já em 2023, trazer novidades sobre o Paulinho que pode sim pintar na colina histórica no ano que vem. Dedé, zagueiro, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, hoje livre no mercado, deixou bem claro que quer retornar ao gigante da colina. Será que cabe o Dedé no Vasco? Já coloca aí nos comentários, porque a gente vai trazer tudo o que está acontecendo, Pedro Raul, Martim Orreda, que não faltam novidades importantes para você. E é claro, falar sobre esse clássico, sobre essa decisão entre Vasco e Cruzeiro, que irá acontecer hoje no Mineirão. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. Precisamos muito aí do seu apoio, da sua ajuda. Queremos chegar à marca dos 69 mil inscritos até o próximo domingo. Falta muito ainda, falta algo em torno dos 400 inscritos, mas eu conto com a sua ajuda. Então, por favor, aqui embaixo, já aperte aí no botãozinho inscrever-se. Você não tem noção o quanto ajuda o nosso crescimento você ser inscrito no nosso canal. Você ajuda um vascaíno, você ajuda o nosso crescimento. Então se inscreva aí, não custa nada, é só apertar o botãozinho inscrever-se. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo. E coloque aí nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo de hoje entre Vasco e Cruzeiro. Se você acertar o placar da partida, né, no próximo vídeo, no pós-jogo, a gente traz aqui quem é você e fala aqui, né, sobre você ter acertado o placar. Tranquilo, rapaziada? Cita o seu nome aqui durante o vídeo. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação falar logo de Vasco, eu vou deixar o assunto sobre Vasco e Cruzeiro, sobre Série B do Campeonato Brasileiro, para o final do vídeo. Eu já vou trazer tudo o que aconteceu nesta tarde muito movimentada de quarta-feira. E volto a repetir, é pensando em 2023, mas vivendo ainda em 2022. E essa tarde de quarta-feira se movimentou sendo pautada nas notícias sobre o Paulinho. O GE, um dos portais mais famosos, mais sérios aí da imprensa esportiva brasileira, trouxe informações sobre o cria das categorias de base do Vasco e também sobre Dedé Vital. Primeiramente sobre Dedé, né? As informações que chegam até nós é que o Dedé hoje está livre no mercado. Ele no início da temporada teve uma oportunidade, né, de vestir a camisa da Ponte Preta. Após um grande período parado, fechou com a Macaca, como é conhecida a Ponte. Teve ali a pré-temporada pelo Clube Paulista, chegou a jogar apenas 2 partidas pela Ponte Preta e numa entrevista realizada, né, ao GE, ele deixou bem claro que realmente foi abaixo do que ele esperava vestindo a camisa da Ponte Preta nesta temporada. Mas mesmo diante dessa falta de oportunidade, desse início de ano bem conturbado com a camisa do Clube Paulista, ele recebeu uma outra oportunidade no Atlético Paranaense. E aos seus 34 anos, o Dedé deixou bem claro que essa oportunidade no Atlético Paranaense foi muito boa para ele. Ele esperava que realmente tivesse mais jogos por lá, tivesse mais rodagem. E ele inclusive deixou bem claro, durante essa entrevista que deu ao GE, que achou que estava num momento físico muito bom, que atualmente ele vive o seu melhor momento físico desses últimos anos e devido a isso, ele realmente esperava ter mais oportunidade com a camisa do Furacão. Porém, quando o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, chegou ao Atlético Paranaense, o próprio Filipão pediu ao diretor executivo Alexandre Matos, que é o do Atlético Paranaense, para rescindir o contrato com o Dedé e não ter mais ele no elenco. Isso acabou surpreendendo o Dedé, o próprio deixou bem claro, né, que foi surpreendido por esse pedido do técnico do Atlético Paranaense de saída do Dedé, mas que não guarda nenhuma mágoa, nenhum ressentimento com o Filipão. E nesse momento atual que ele vive, no caso livre no mercado, sem nenhum clube, tocando alguns projetos pessoais, ele foi perguntado sobre o Vasco da Gama. E ao falar de Vasco, o Dedé realmente deixou bem claro que mantém a forma física, busca uma boa oportunidade para 2023, disse que ainda tem muita lenha para queimar, o Dedé ainda é novo, tem 24 anos e realmente confirmou que hoje o sonho da carreira dele é retornar ao Vasco da Gama. Ele inclusive durante os momentos de sua fala, ele citou as despedidas de ídolos como Edmundo, Pedrinho, que teve a oportunidade de realizar o último jogo com a camisa do Vasco. E sobre isso, Dedé disse o seguinte, abre aspas, eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco, um legado de ter sido do último time
a vencer uma conquista nacional, a Copa do Brasil de 2011. Cria aquele carinho diferente, dá aperto no coração quando o time é derrotado. Espero sim uma oportunidade de vestir a camisa novamente, mas se não tiver, em relação ao carinho não vai mudar nada. Mas tenho sim um desejo. Vi despedidas muito bonitas do Edmundo e do Pedrinho, e eu podendo viver esse trajeto final, ver tudo aquilo que vi na instituição e como torcedor do Vasco, seria um grande título para a minha carreira, uma grande vitória. Então essas aí foram as palavras do Dedé Vital, jogador que, volta a repetir, nesse momento se encontra livre no mercado. Deixou bem claro que gostaria muito de encerrar a carreira no Vasco no ano de 2023. Eu deixo aí a pergunta para você. Será que viver nesse momento de SAF, já com injeção financeira, com grana para investir, vale a pena apostar no Dedé pro ano que vem? Já que o mesmo deixou bem claro que quer encerrar a carreira no Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários, eu deixo para você responder esse questionamento. E agora seguindo, falar sobre Paulinho, porque temos notícias se tratando, cria das categorias de base do Vasco da Gama. De fato, a situação do Paulinho com o Bayer Leverkusen hoje não é das melhores. Aliás, é um dos piores momentos que o atleta vive com a camisa do clube alemão. Ele não quer permanecer no Bayer Leverkusen, não tem oportunidade, esteve presente em apenas 2 partidas e não atuou em nenhuma delas. Aliás, atuou em apenas 2 partidas durante toda a temporada e teve alguns jogos que nem sequer foi relacionado. Então a situação do Paulinho lá é muito ruim. Hoje, pela parte da tarde, tivemos a informação, de acordo com o blog do Menzel, do Fogão.net, que o time alemão vai aceitar vender o Paulinho pelo valor de 5 milhões de euros, algo em torno de 25 milhões e meio de reais. Na minha opinião, uma grana justa, válida pelo atleta que é o Paulinho, campeão olímpico no ano passado, com a seleção brasileira, jogador de bastante qualidade, que acredito, volto a repetir, tem muito a entregar. E o GE trouxe mais informações sobre a situação do atleta. Confirmou que em abril deste ano, em abril de 2022, o ex-Vasco Paulinho recebeu contato de muitos clubes do futebol brasileiro e mundial. Clubes de Portugal, clubes da Itália, clubes dos Estados Unidos e clubes da Espanha. Na janela de transferência desse meio do ano, o GE confirmou que o Atlético Mineiro, clube aqui do futebol brasileiro, entrou em contato com o Paulinho. Alguns outros portais confirmam que o Vasco, que o Botafogo, que o Palmeiras também chegou a trocar algum contato, mas quem de fato se intensificou foi o próprio clube Atlético Mineiro. O Bayern não se interessou por nenhum projeto, o Bayern queria liberar o Paulinho por uma venda. Alguns clubes, como o próprio Atlético Mineiro, não tinham condições de comprá-lo e ainda não tem. Então tentou fazer aí uma proposta por troca por empréstimo, empréstimo paga no final, ou rescinde o contrato e o Paulinho mantém aí o Bayern alguns direitos econômicos do atleta, mas nada interessou ao Bayer Leverkusen. Isso chateou o Paulinho, pois o Paulinho numa situação de ter uma condição física boa, de saber da qualidade que tem, vindo de um ano onde foi campeão olímpico, sendo destaque pela seleção brasileira e não tendo esse espaço no Bayern, queria tocar a sua carreira, queria vestir a camisa de um clube onde ele pudesse jogar, algo que não vem acontecendo atualmente no Bayern. Então a situação hoje é muito complicada e o GE praticamente confirmou que no próximo semestre, na próxima temporada, no início do ano que vem do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, desse início de temporada, o Paulinho vai sair do Bayern. E aí abre espaço para Vasco, para Palmeiras, para Atlético Mineiro e Botafogo, os 4 times que demonstraram interesse em sua contratação. E aí vem o valor, 5 milhões de euros. E fica a pergunta, se vale a pena o investimento. Com relação a esse investimento, eu confirmo para vocês, Atlético Mineiro não vai pagar. Se o Paulinho vir vestir a camisa do Atlético Mineiro, será rescindindo o contrato de lá ou assinando um pré-contrato chegando no meio do ano que vem. O Atlético Mineiro, por parte do Rodrigo Caetano, diretor executivo do Galo, já confirmou que o Paulinho não vai vestir a camisa do Atlético Mineiro com relação a pagamento por parte do clube de Minas Gerais, que não há grana hoje. Palmeiras também, a Leila Pereira já deixou bem claro que não tem condições financeiras para comprar nenhum atleta. E o Paulinho engloba nisso. Ou seja, Vasco e Botafogo devem disputar a contratação do Paulinho no ano que vem. É claro, se o Vasco estiver na Série A do Campeonato Brasileiro. E ontem o Atenção Vascaínos confirmou essa situação, que Martim Orreda, Pedro Raul e Paulinho foram alguns dos jogadores contactados pelo Vasco. Não há ainda nenhum tipo de conversa, negociação, mas eles foram contactados. São alvos para a próxima temporada. Tudo isso só vai acontecer se o Vasco subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então depende do Gigante da Colina. É esperar, é aguardar. Pedro Raul, atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando muita bola. O Vasco já se interessou pelo atleta, inclusive no início do ano, e o interesse aumentou agora no final. Paulinho, craque de bola.
seleção brasileira, campeão olímpico, o que não falta é futebol. E o Martín Ojeda, um dos grandes destaques aí do futebol argentino nesse momento, que também já entrou no radar do Vasco há alguns meses atrás. Essas devem ser algumas das intenções de contratação do Vasco para o ano que vem. É esperar, é pensar em 2023, mas vivendo ainda 2022. Deixe a sua opinião aí nos comentários se você gostou desses nomes e dessas informações. Volto a repetir, numa tarde bastante movimentada do nosso Vasco da Gama. E agora, rapaziada, para encerrar o vídeo, quero falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois hoje, às 9 horas da noite, Vasco e Cruzeiro se enfrentam pela 31ª rodada da competição. Sobre o Cruzeiro, passar aqui algumas informações. O Cruzeiro, que é o atual líder da Série B com 65 pontos, vem aí das últimas 5 partidas de 3 vitórias e 2 empates. Então, está muito bem, há 5 jogos invicto, pelo menos, nesta Série B. Tem aí em 30 partidas, 19 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Então é um dos melhores times dessa competição. O melhor, aliás, time disparado da Série B do Campeonato Brasileiro. E joga em casa. Uma vitória hoje, matematicamente, crava o acesso do Cruzeiro. Então tá empolgado, tá nessa emoção, mas conta com os desfalques. Jajá e Matheus Bidu são os 2 atletas do Cruzeiro que não vão participar desta partida. O Cruzeiro deve ir a campo hoje com Rafael Cabral, Zé Ivaldo Oliveira e Eduardo Brock formando a trinca do sistema defensivo, Giovani, Felipe Machado, Neto Moura e Wesley Gasolina formando o meio-campo, e um ataque sendo composto por Luvanor, Bruno Rodrigues e Edu. Uma equipe muito boa, uma equipe de bastante qualidade, e com toda certeza a gente torce pela vitória do Vasco, vai causar dificuldades ao Gigante da Colina. Só para esclarecer, uma equipe de transição rápida, pega a bola e foca no gol. Esse é o jeito do Cruzeiro jogar, então tem que ter realmente pontas rápidas que recomponham o Vasco, laterais muito atentos, um sistema defensivo rápido, senão vai sofrer para enfrentar o Cruzeiro hoje. Sobre o Gigante da Colina, as informações que a gente tem é que o Vasco deve repetir a mesma equipe que enfrentou o Náutico nesta última sexta no nosso Caldeirão de São Januário. O Jorginho manteve a formação nestes últimos treinos preparativos para o jogo em Belo Horizonte, e com isso Danilo Bosa, Paulo Vitor e Aguinaldo devem permanecer na equipe titular. Ou seja, no gol Thiago Rodrigues, na zaga Bosa, Anderson Conceição, nas laterais, Léo Matos e Paulo Vitor. No meio-campo, Urilar e Andrei formando a dupla de volante. Nenê, Marlon Gomes e Aguinaldo a trinca à frente desses 2 volantes. E o Raniel sendo o centroavante artilheiro do Gigante da Colina. O Vasco tem 8 pendurados, de olho neles. Andrei, Nenê, Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Danilo Bosa, Alex Teixeira Quinteiro e Matheus Barbosa. Torcer para que nenhum deles venha, né, tomar nenhum tipo de amarelo e ser aí desfalque para a próxima partida contra o Londrina na quarta-feira, aliás, na quinta-feira que vem, em São Januário. Inclusive, a última parcial que deu aqui sobre a venda de ingressos é que mais de 15 mil ingressos já haviam sido emitidos para essa decisão que estará acontecendo no nosso Caldeirão. Uma tarde bastante agitada. Hoje é dia de Vasco. Deixa aí nos comentários se você está confiante aí para esta partida. A gente fica por aqui. Este foi, acredito que, um Fala Gigante misturado com um pré-jogo, cheio de informação maneira e importante para vocês. Então larga o dedo aí no joinha, compartilhe para ajudar na divulgação deste vídeo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.